Se você já comprou um filme, um livro, um jogo e depois de um tempo nunca jogou, viu ou leu aquilo que você tinha comprado, esse programa é para você. Esse é o Pilha da Vergonha, episódio 4, Battlefield 3, o Russo. Esse livro parou na minha pilha da vergonha como um daqueles itens que você pega emprestado daquele amigo e depois você nunca lembra, sabe, de ler e acaba nem devolvendo pra ele. Pois é, né? Eu sei que você sabe, né? Você sabe, eu sei que você faz isso, pois é, então. Quem nunca, né? Outro motivo que eu queria comentar sobre esse livro nesse episódio da Pilha da Vergonha é para falar um pouco sobre histórias transmídias. Transmídias, para quem não conhece, é um termo que é utilizado de um tempo para cá, que serve para você se referir a contar histórias, né, a contagem de histórias através de vários tipos diferentes de mídias. Então, nesse caso, a gente tem esse livro que expande um pouco a história do jogo, que esse livro, caso você não tenha descoberto ainda, né, tipo, você não é muito lá, digamos que, né, não tem um raciocínio muito bom. Ele conta a história parte da história do jogo Battlefield 3, da carreira do jogo. E eu não joguei o jogo, mas esse livro expande um pouco a história que você joga. Então, como eu estava comentando, histórias transmídias são histórias que expandem o universo e mostram outros pontos de vista através de outras mídias, né? Também tem vários outros casos, como a série famosa dos livros do Assassin's Creed, da novelização, né? Além desses outros casos, nós temos também o próprio Diablo, que recentemente teve o lançamento nacional da HQ. Nós temos também os próprios romances do World of Warcraft, o Halo, principalmente o Halo Reach, que é um dos mais aclamados romances sobre a franquia, sobre a série Halo, entre outras obras, né? Não vou entrar muito em detalhes, porque acho que vocês já entenderam. Ok, agora que eu já comentei um pouco sobre histórias transmídias, vamos ao que interessa, saber a minha opinião sobre o livro. A história desse livro se passa em duas frentes. Numa, a gente acompanha Henry Blackburn, sargento dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. E na outra, nós lemos a história de Dima Mayakovsky, ou simplesmente Dima, que é um ex-agente da Spetsnaz, a Força Especial Russa. E a história mais legal. Eu achei que o ritmo do livro demora um pouco para engatar, até você se acostumar com os personagens e com o estilo do autor. Uma das poucas coisas que eu não gostei desse livro é que eu achei alguns personagens secundários mal aproveitados. Há alguns momentos onde é criado um hype em torno deles e no final das contas acaba não acontecendo nada. Mas não se engane, esse é um ótimo livro e o background do autor, do Andy McNabb, que aliás o nome dele acho que é maior que o próprio título, né? Se você for ver, é meio bizarro, mas o background dele militar é muito bacana porque ele passa realismos tanto na situação quanto no fluxo assim, da cena e do capítulo que você está lendo, que traz um realismo assim, absurdo para a leitura. E um ponto interessante é que o Andy McNabb, não só ele foi o autor desse livro, como ele foi o consultor militar estratégico da EA, do pessoal, dos desenvolvedores, para fazerem o Battlefield 3. Então assim, o cara manja pouco. E isso eu achei muito bacana, né? E nesse livro você vê que ele tem um talento para escrita e eu gostei bastante, assim, de como o background militar dele, seja em detalhes, detalhando uma arma ou detalhando uma aeronave, traz um realismo adicional. E isso é muito legal, porque dá sustância para a escrita. Eu gostei. Outro ponto que eu gostei bastante foi a descrição do treinamento das Spetsnaz, da Força Especial Russa. E como a história desse livro se passa em dois frentes, como eu já falei, um americano e um russo, e tem um pouco do background assim, de treinamento das duas áreas, você vê assim, fala, caramba, como é diferente, né? Os americanos, eles têm muito aquela parte militar, já tudo preparado, com muitos armamentos e com muitos equipamentos, né? Enquanto que os russos não, as Spetsnaz, de vários momentos eles falam que eles são jogados na selva, são jogados assim, em um ambiente totalmente inóspito e, cara, se vira para sobreviver, espera o inesperado e se vira. E eu achei que isso traz um revés assim, muito legal na história, que você vê a diferença, né? Não só dos personagens, mas no psicológico de cada um, o que o Dima tá pensando por entrar naquela missão, mas ele já tá acostumado, enquanto que o Blackburn
foi pro exército por conta do pai dele. Isso eu achei muito legal, assim, de ter esse background de treinamento das duas forças em paralelo. Bom, acho que ficou mais do que claro que eu gostei pra caramba desse livro, e como o maior mérito dele pra mim é que ele me fez cogitar comprar o jogo pra jogar a carreira, pra ver qual a diferença e realmente assim ver o Dima, o Blackburn, que eu imagino eles na minha cabeça de uma forma, de repente jogando provavelmente vai ser diferente. E eu acho que uma obra, um livro que conseguiu me vender um universo de uma forma que eu falei, caramba, que vontade de jogar o jogo, é o maior mérito que tem pra mim, porque eu acho que uma obra transmídia muito bem feita é aquela que consegue te vender o universo a ponto de você querer ficar imerso nele e consumir mais itens desse universo. Então, no caso, eu li o livro, gostei pra caramba, putz, quero comprar o jogo, então é isso aí, Battlefield 3. Obrigado por terem assistido esse episódio do Pilha da Vergonha. Assine o Aliança Rebelde para saber das novidades do canal. E para encerrar o episódio de hoje, eu vou deixar vocês com mais uma pergunta. Todo episódio vai ter isso agora. Qual é a obra transmídia preferida de vocês? Deixe nos comentários. Tchau, até mais.